Iniciando mais um evangelho de hoje, né, pessoal? Que possamos dizer, proclamar que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Aleluia. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus, por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar os pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo que eles estavam pensando e no seu íntimo, né? E disse: por que pensai assim em vossos corações? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, esse evangelho é um evangelho que eu realmente não vou conseguir extrair toda a riqueza, porque, cara, são tantas reflexões que a gente pode pegar aqui. Por exemplo, Jesus, ele volta para Cafarnaum, então no teu coração, qual local tu pode voltar para poder evangelizar e curar? Ele começa a falar também dos mestres da lei. Às vezes a gente duvida do poder de Deus na nossa vida e, poxa, eu tenho poder aqui. Aí pensa também no paralítico, nós imobilizados pelo pecado, e Jesus é aquele que nos cura. Também pode refletir nos 4 homens que trouxeram os paralíticos, os 4 homens que tiveram fé, que sabendo que Jesus poderia mudar o coração daquele seu amigo, ou seja, a fé da intercessão, a fé do agir, saber que entregando para Jesus ele vai cuidar. São tantas riquezas que a gente pode achar nesse evangelho que eu não consigo sei nem por onde começar. Mas hoje eu quero focar em um ponto, porque eu quero fazer meio que um link para o evangelho de ontem. O evangelho de ontem a gente refletiu muito em quê? Em fazer a gente, eu até propus para vocês, né, uma coisa, né? A gente conseguir de alguma forma encontrar o leproso, ou seja, encontrar o abandonado, amar aquele que ninguém quer amar, uma experiência diferente, né, nessa semana. E às vezes, nosso coração, ele tem uma certa dificuldade. Ele tem dificuldade de amar, tem dificuldade de se desprender das grades do ter, do poder, do prazer. Tem a dificuldade de se lançar, ou seja, nosso coração ainda é pouco preso na indiferença. E você fica às vezes: poxa, como é que eu vou santificar meu coração? Como eu vou transformar meu coração, um coração mais dócil, um coração mais santo? E é nisso que eu quero meditar com vocês aqui nessa palavra. É em Jesus. Pessoal, pensa o paralítico
como uma pessoa que... O que é o paralítico? É aquele que não consegue se movimentar. É aquele que não consegue andar com as próprias pernas. É aquele que não consegue sair. Ou seja, vamos nos colocar no lugar do paralítico, sabendo que muitas vezes nós temos dificuldades em amar, dificuldade em fazer o que é certo, dificuldade em fazer aquilo que vai me fazer santo. Muitas vezes temos essas dificuldades. Mas como ser curado dessas dificuldades? Como tornar o nosso coração santo e ser para nós, ou seja, sair dessa ocasião de sermos paralíticos e depois conseguimos ir, né? A resposta está em Jesus. A resposta está em Jesus. E ele dá até um detalhe aqui muito legal. Filho, os teus pecados estão perdoados. A graça da confissão, pessoal, também é essa graça que tira a nossa paralisia. Eu te faço a pergunta, qual foi a última vez que tu se confessou, meu irmão? Faz muito tempo que tu se confessou? Se faz muito tempo, reza e pensa que isso pode ser uma possibilidade muito boa que Jesus fala nesse evangelho para ti. A confissão, pessoal, é a lavagem de todos os pecados da nossa alma. Se eu lavo todos os meus pecados da minha alma, consequentemente o que acontece com o meu coração? Ele deixa de ser paralítico. Nosso coração começa a receber aquelas graças, começa a perceber que nossa alma não é algo que é secundário, mas começa a perceber que nossa alma está viva, está ali presente. E na remissão dos pecados, na confissão, nós podemos o quê? Reviver essa alma. Muitas vezes, a mamãe gosta até de falar isso pra mim. Muitas vezes, quando a gente está muito ali, muito tempo sem se confessar, muito tempo sem buscar a Deus, a nossa alma começa a meio que sufocar. E chega uma hora que a nossa alma fica tão sufocada, nosso coração e nossa alma fica tão sufocada, que você nem percebe que ela está ali viva dentro de você. Eu lembro demais que eu passei muito tempo sem me confessar, e quando eu me confessei, parecia que algo dentro de mim ele reviveu. Por quê? Porque era isso. Os pecados acabaram sufocando o meu coração de tal forma que eu não sabia que lá dentro de mim tinha uma alma, um coração que queria ser o quê? Ser santo. Eu quero ser santo. Todos nós queremos ser santo. Às vezes só não conseguimos encontrar esse desejo dentro de nós, mas todos nós queremos. Porque todos nós queremos buscar a perfeição. E dentro dessa busca da perfeição queremos ser como Cristo. Sendo que na busca da perfeição acabamos colocando, por causa também do pecado, achando que a perfeição está no ter, está no poder, está no prazer. É ter um carro bom, é ter um grande trabalho, é ser rico. Não, a perfeição não está nessas coisas. A perfeição está em ser como Cristo. Em ter esse coração misericordioso, cheio de compaixão. Mas para sermos perfeitos, teremos que sair do ato de sermos paralíticos. E é esse o convite que eu quero deixar hoje. Como não ser paralítico, Luciano? Comece se confessando. Comece buscando o Padre. Padre, eu pequei. Eu pequei por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, a vós, irmãos e irmãs, a todos os santos anjos, a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor, né? Esse é a confissão dos pecados na Santa Missa. Então busque a confissão, meu irmão. Esse eu acho que pode ser o primeiro passo para sair desse marasmo da paralisia e começar a adentrar uma vida mais profunda de oração e de santidade. E para encerrar o dia de hoje, não tem tanto a ver com o evangelho de hoje, mas hoje é dia de um santo chamado Santo Antão. Pessoal, Santo Antão, que massa, velho. Santo Antão foi um santo muito massa. Eu não vou conseguir trazer uma história de todos os santos, porque eu não conheço todos, mas Santo Antão eu conheço um pouco da história dele. E queria terminar o evangelho de hoje falando da historinha de Santo Antão. Santo Antão, ele foi um dos primeiros, ele foi um dos precursores daquela vida monástica, né? Aquela vida de contemplação, aquela vida de oração. Ou seja, aquela vida que o pessoal vive mesmo enclausurado, só rezando e meditando. Uma vida de penitência. E Santo Antão, ele foi um dos primeiros padres, se não o primeiro,
que eram chamados de monges do deserto, que eram padres que literalmente moravam no deserto, lá só para rezar e interceder e viver na penitência. E Santo Antão, numa dessas do dia a dia dele, ele vivendo uma santidade muito profunda na alma dele, aconteceu uma ocasião que foi o quê? Por Santo Antão ser uma pessoa muito santa, muito penitente, uma pessoa que por meio da sua oração, por meio da sua vida, levava muitas pessoas para o céu, o demônio ele queria de qualquer jeito, de algum jeito, derrubar Santo Antão. E ele fazia várias coisas. Uma vez ele se disfarçou como uma mulher nua, muito bela, para tentar o olhar de Santo Antão, mas Santo Antão ele se colocava lá diante de Deus e rezava, e aí passava essa tentação. Enfim, várias vezes. Até que teve uma ocasião que o demônio, né, já ensandecido por causa da santidade de Santo Antão, ele foi pra peia. Sim, o demônio foi pra peia com Santo Antão. Foi tirar o X1 na mão, peia. E dentro dessa peia, literalmente, é até engraçado, né, comentar. E Santo Antão também não se deixou, não. Santo Antão também foi pra cima do demônio. Mas, obviamente, a diferença de força era aparente, né? E diante dessa briga, né, Santo Antão levava bofetões do demônio, sei lá o que, e levava murro, pau. E aí, Santo Antão, no meio dessa briga, falava: Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. Senhor, me ajude. E nada do Senhor aparecer. E Santo Antão lá brigando e apanhando, e brigando e apanhando, e Senhor, venha meu auxílio, Senhor. E nada. Até que depois o Senhor aparece, espanta o demônio, e fica lá com Santo Antão. Santo Antão olha para Jesus e fala: meu Pai, meu Senhor, por que não viestes antes em meu auxílio? Você viu que eu estava pedindo tua ajuda e não viestes? Jesus olha para o olho de Santo Antão com um olhar de misericórdia, um olhar bondoso, um olhar amoroso e fala: meu filho, é porque eu queria ver você lutando. Muito bonito, né, pessoal? Muito belo. E eu imagino que depois dessa fala, né, Santo Antão e Jesus só se amaram, sabe? Um amor mútuo, né? Santo Antão amando o Pai, e o Pai, um coração misericordioso para Santo Antão. Porque é isso. Jesus, ele se alegra com a nossa luta contra o demônio. Faça Jesus feliz. Você já pensou em fazer Deus feliz? Em fazer Jesus feliz? Quando nós lutamos contra os nossos pecados, quando nós buscamos uma vida de santidade, quando nós buscamos fazer o que é certo, sim, nós alegramos a Jesus. E é muito profundo, né? Você pensar que você pode, com a sua vida, alegrar Jesus, alegrar a Deus. Então hoje, meu irmão, te convido. Se não consegue se confessar hoje, pelo menos busque nessa semana ou na próxima a confissão. Eu tenho certeza que o coração de Jesus vai se alegrar de uma maneira inenarrável, tal qual essa história de Santo Antão, que se alegrava quando via o seu amado filho lutando contra o demônio, né? Muito profundo, né? Santo Antão ia pra pé. Queria ver você lutando, meu filho. Queria ver você lutando. Alegrava meu coração ver você lutando. Amém, né? Amém. E lembre-se sempre, meus irmãos, é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Pô, o evangelho de hoje foi bom. Eu gostei do evangelho de hoje. Amém, pessoal. Um beijo.